Ok, então vamos dar hoje prosseguimento nos nossos estudos acerca do diaconato. Então nós temos aqui caminhado acerca das qualificações deste ofício nas últimas 3 semanas, na verdade nas últimas 2 semanas, hoje é a terceira que nós vamos tratar sobre esse tema. E a ideia é nós caminharmos aqui pouco a pouco, versículo a versículo, não vermos muitas qualificações em uma mesma noite, até para que não fique muito extenso e que haja espaço aí para questionamentos, perguntas, tirar dúvidas, porque como nós temos falado, esse é um assunto extremamente importante. Eu sei que pode não ser um dos assuntos mais atraentes ou que, interessantes, eu sei que atrair a nossa atenção, mas ele é um assunto extremamente importante para o futuro da igreja. Nós estamos aqui firmando bases que, se Deus quiser, ficarão para além de nós, Nós seremos uma geração que passará, mas nós esperamos que a igreja permaneça, Então essas bases que nós estamos construindo agora, elas são fundamentais para aquilo que será construído após nós. Então nós vamos aqui deixar uma herança para aquelas gerações que virão depois. Então nós precisamos aqui ter todo o cuidado, estabelecer com calma, sem afobação, esses princípios que são fundamentais, em se tratando de todos os assuntos, quanto mais entre a escolha daqueles que servirão como liderança dentro da igreja. Nós sabemos que os 2 ofícios dentro de uma igreja local são os pastores e os diáconos. E dentro desses 2 ofícios, decisões são tomadas, faz parte desse grupo que vai liderar toda a congregação. Então hoje nós somos uma igreja pequena, mas se Deus quiser e Ele for abençoando, mais pessoas vão chegando, nós temos visto a igreja crescendo, e essa estrutura ela é importante para quando a igreja se torna uma igreja maior, Então nós precisamos ter muito cuidado, muita calma, e é por isso que nós vamos caminhando aqui aos pouquinhos, Mais uma vez, eu ressalto aqui em relação às qualificações. É sempre importante nós lembrarmos, irmãos, que nós não estamos buscando perfeição. Nós não vamos eleger pessoas perfeitas, homens perfeitos, mas nós vamos buscar aqueles sinais, essas características que Deus nos orienta na sua palavra, e elas precisam estar presentes na vida dessa pessoa, independente do grau. Às vezes você vai encontrar homens onde as qualificações são facilmente observadas. Às vezes é possível que você encontre falhas em um ou outro ponto, mas essas características têm que estar ali em alguma medida. Então é importante a gente sempre frisar isso. E aí então vou aqui recapitular com vocês as qualificações que nós já vimos até aqui de maneira breve, e aí nós vamos trabalhar mais 2 novas qualificações a partir de hoje. Então abram suas Bíblias em 1 Timóteo, vamos ver primeiro o versículo 8. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Então diz ali, o texto bíblico: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Aqui nós encontramos a primeira das características que deve estar na vida de um candidato ao diaconato. Ele precisa ser alguém respeitável. E essa, irmãos, é uma qualificação que ela deve ser exigida de qualquer cristão. Qualquer crente no Senhor Jesus, alguém que vive na semelhança do nosso Salvador, ele deve ser uma pessoa respeitável. Mas quando nós falamos do diácono, essa qualificação ela precisa ser ainda mais forte. Ou seja, ele deve ser alguém cuja postura dele desperte o respeito das outras pessoas. Então você precisa prestar atenção nisso. Essa pessoa que você tem em mente como um possível diácono, como nós falamos já nas outras vezes, é possível que todos nós aqui tenhamos já alguns nomes, no nosso radar, A gente tem que agora acionar o nosso radarzinho e começar a filtrar. E aí você pensa nessa pessoa no modo de proceder dela. Ela é alguém que procede de uma maneira onde o próprio testemunho dela desperta o seu respeito por ela. Então é um filtro para você usar. Depois o verso diz:
É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, segunda característica. E aqui nós temos uma tradução, né, de uma só palavra, de uma palavra grega chamada dílogos. Essa palavra, ela também significa uma pessoa não difamadora, no seu sentido. Ou seja, ela não é uma pessoa de conversa dupla. Ela não é uma pessoa que fala com você de uma forma e que se comporta diferente com os outros. Ela não é alguém que na igreja se comporta de uma maneira, mas no seu trabalho, no seu dia a dia, ele é diferente. Então, essa é uma pessoa de duas palavras, alguém que não se comporta da mesma forma. O diácono, ele tem que ser alguém que é a mesma pessoa o tempo todo. Ele é alguém respeitável, não difamador, de uma só palavra, aquele que conversa de uma maneira com você e depois vai lá com outra pessoa e conversa da mesma maneira, né? Como nós vimos aqui nas funções, você imagina, os diáconos muito provavelmente serão envolvidos em processos de disciplina na igreja, né? Talvez seja necessário que um diácono vá exortar um irmão. Como é que pode você confiar em alguém que se comporta de maneira dúbia? Na sua frente ele fala uma coisa, mas com o outro ele fala diferente. Imagina você perguntar para o diácono, né? Você exortou tal pessoa? Não, exortei. Mas lá para a pessoa ele não falou nada, né? Ou passou a mão sobre o pecado da pessoa. Então, mais uma qualificação aqui em relação a eles. Seguindo ainda em 1 Timóteo 3,8, a próxima, ele diz: não inclinado a muito vinho, ou seja, uma pessoa sóbria. E aqui, irmãos, isso também pode ser entendido como alguém que demonstra domínio próprio. A gente poderia aplicar essa questão da sobriedade como alguém que tem domínio próprio, porque a pessoa que tem problemas nessa área é alguém que não tem ou está lidando, está trabalhando com a questão de dominar a si mesmo. Então, o diácono, ele precisa ser alguém sóbrio, alguém que consegue dominar a si mesmo, tá? E aí, aqui nós trabalhamos essa questão da sobriedade de maneira mais ampla na semana anterior, né? Então, se você perdeu esse estudo, estão todos lá no site da igreja, você pode ir lá rever isso de maneira mais clara. Não vou aqui estar trabalhando todos eles de novo. Depois, o texto diz que eles não devem ser não gananciosos, ou seja, ele tem que ser uma pessoa contente com aquilo que Deus tem lhe dado. A pessoa que ela é gananciosa, ela quer sempre mais do que tem, ou seja, alguém que não está contente com a sua situação. E aí nós vimos no terceiro encontro sobre as funções de um diácono, que ele vai estar envolvido diretamente em atender os necessitados e buscar os recursos para eles, né? Então é como se eles tivessem uma porta de acesso aos recursos dos outros irmãos, aqueles irmãos que têm condição de abençoar outras vidas. Então imagina só, alguém que é ganancioso tendo que lidar com essa situação, né? Nós estaríamos colocando esse irmão em tentação, ali ele vai ser tentado sobre um problema que ele tem. Então ele tem que ser alguém contente com aquilo que ele tem. Alguém que entende que Deus é soberano e tem lhe dado a condição para o momento, e aquilo é o que Deus tem para ele, enfim, ele precisa ter contentamento. E aqui nós seguimos então para o próximo versículo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 9, onde nós veremos aqui mais duas características. Diz ali o texto: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que isso significa? O que significa conservando o mistério da fé? É alguém basicamente convicto da sua fé. Alguém convicto daquilo que crê, daquilo que confessa. Nós sabemos que o diaconato, o diácono, ele não necessariamente ele vai servir em ministérios de ensino na igreja. Pode ser que aconteça. Na época do pastor Neto, nós tínhamos uma estrutura de diaconato, onde nós tínhamos irmãos que serviam no ministério de ensino. Então ele servia, era um diácono que servia nesta área da igreja. Mas nem sempre isso é uma obrigação. Haverão casos onde o diácono não servirá no ministério de ensino,
porque Deus não lhe deu o dom de mestre ou não lhe capacitou nessa área. Mas, por mais que essa pessoa não sirva nessa área, o diácono, ele precisa ser alguém com firme convicção doutrinária. Por mais que ele não tenha o dom de mestre, ele precisa ter firmeza naquilo que ele crê. E quando a gente fala de firme convicção doutrinária, nós falamos de uma firme convicção acerca da confissão de fé da sua igreja. Ele tem que ter firmeza em crer da maneira como a sua igreja crê. E nós aqui na igreja, irmãos, creio que todos aqui sabemos, nós procuramos ter um cuidado bastante grande com a questão da membresia. Há um processo relativamente longo até que alguém se torne membro da igreja. E neste processo a gente cuida sempre de dar o ensino necessário para que a pessoa possa estudar a confissão, possa olhar cada doutrina e aí então decidir fazer parte da igreja de acordo com aquilo que a gente crê. Então dificilmente nós teremos um caso de um candidato que já é membro da igreja que tenha alguma dúvida ou que fique vacilante acerca disso. Mas é necessário a gente ter no diácono, aqueles que serão os possíveis, pessoas que têm clareza sobre isso. E aqui eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, versos 11 a 16. É um texto aqui que vai nos ajudar a ver isso de maneira ainda mais clara, a necessidade de firmeza doutrinária. Efésios 4, versos 11 a 16. Paulo diz ali: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que firmeza doutrinária promove unidade na igreja. Olha só o que ele frisa ali, né? Que Deus colocou pessoas na igreja e capacitou. E aqui na época, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, algum deles permanecem hoje para nós na nossa estrutura, pastores e mestres, evangelistas. E aí tem aqui o diaconato também, que depois se desenvolveu a igreja e passou a ser um oficial dentro da igreja. E Deus coloca essas pessoas com vista do quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, do desempenho do seu serviço para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, é uma unidade de fé que é promovida pelo conhecimento do Filho, por meio da doutrina. Quando eu falo doutrina, irmãos, isso é um sinônimo para ensino bíblico. Tá? Então, é mais do que necessário que aquelas pessoas que estejam na frente da igreja tenham convicção doutrinária. Uma igreja que não tem convicção doutrinária é uma igreja que é levada de um lado para o outro. Qualquer novidade, ela abraça. Tá? Então, se é algo que nós esperamos de todo membro, né, ter um bom conhecimento acerca das verdades fundamentais, não é à toa que nós temos aqui, né, a matéria de doutrinas fundamentais, que é algo que será repetido
né? Nós vamos fazer um loop infinito disso. Tá? Por quê? Porque a gente sempre precisa relembrar essas verdades. Nós esquecemos com muita facilidade todas as coisas. O Evangelho ele tem que ser pregado a nós mesmos todos os dias. Você precisa pegar a sua Bíblia e pregar a si mesmo o Evangelho diariamente, porque nós nos esquecemos. Né? Não é assim? Passa as coisas, você estuda uma matéria lá do colégio, lá, 2 toques, parou, já esqueceu. Né? Estamos aqui com as férias do meio do ano, garanto que os alunos do CICI já esqueceram algumas coisas, porque passou-se um tempo sem lidar com aquilo. Então, você precisa relembrar. Né? Então, nessa estrutura da liderança, é fundamental que haja uma convicção doutrinária. Você precisa ter pessoas aí que conheçam a verdade, conheçam as doutrinas da igreja e que saibam defendê-las. Agora, basta para nós termos um diácono altamente capacitado teologicamente? É isso que basta? Basta saber, né, a nossa confissão de fé decorada? É isso que nós buscamos? Não. A resposta vem na próxima característica ali do verso 9. Voltando lá para Timóteo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, você precisa ter alguém que guarde de maneira consistente aquelas doutrinas fundamentais, mas esse conhecimento precisa estar associado de uma consciência limpa, ou seja, livre de qualquer coisa vergonhosa, livre de qualquer mácula ali que possa manchar essa convicção de fé. Tá? Nós precisamos de de pessoas que procuram, que se esforçam a viver aquilo que confessam. Tá? Alguém que coloca em prática, que não é mero ouvinte, não é alguém que simplesmente sabe essas verdades faladas, né? Mas que possa realmente você encontrar indícios na vida da pessoa. Tá? Isso não significa que ele precisa saber tudo, não significa que essa pessoa não tenha nenhuma dúvida. Todos nós temos, né? Todos nós temos dúvidas acerca de doutrinas, mas naquilo que é básico, naquilo que nós dizemos que é fundamental, ele precisa ter convicção. E além da convicção, a sua vida precisa demonstrar o seu chamado como cristão. A sua vida precisa demonstrar essa convicção. Então, resumindo aqui essas 2 características. Nós estamos, irmãos, procurando por homens que conheçam a palavra. Primeira coisa, homens que conheçam a palavra. Isso aqui, irmãos, praticamente exclui a possibilidade de novos membros, tá? Como diáconos. Você tem pessoas que recém chegaram na igreja, que acabaram de ser aceitas como membro. Tá? Talvez não tenha dado tempo para que você observe essas características. Talvez não tenha dado tempo para ser uma pessoa realmente que conheça o fundamental, que conheça pelo menos de uma maneira que ele possa defender aquilo para outras pessoas. Tá? Então você praticamente exclui essa possibilidade. Agora ele precisa conhecer o suficiente para conseguir expor aquilo para outras pessoas. Ou seja, alguém que não só sabe ali, pegando no nosso caderno de membros, olhando a confissão, mas ele consiga explicar isso para outro. Tá? E depois nós vamos trabalhar isso nas perguntas práticas aqui. Além de ter um testemunho de vida condizente com aquilo. Tá? Então, como eu já falei nas outras vezes, inevitavelmente você precisa conhecer essa pessoa de maneira mais íntima. Tá? Não é alguém que você só vê no domingo aqui no culto, ou encontra de vez em quando na quarta-feira, que você vai ter o conhecimento necessário para votar nessa pessoa de maneira completamente tranquila. Né? De que você está fazendo o seu papel diante de Deus. Você precisa investir em conhecer essas pessoas mais a fundo. Tá? Alguma dúvida aqui? Esse é o momento. Não? Então nós vamos agora para aquelas perguntinhas práticas que vão aqui tentar nos ajudar a analisar a escolha do diácono de uma maneira
tentando ser mais claro e mais prático possível. Então aqui, essas perguntas vão lidar com essas duas características para lhe ajudar aqui a ter um filtro acerca disso, né? Conseguir filtrar as possibilidades para que você chegue em algum ou alguns nomes possíveis. Então, em relação a esse versículo de 1 Timóteo 3,9, você deve se questionar acerca dessa pessoa que você tem em mente. Será que eu posso ver na vida dele uma firme profissão de fé cristã? Como que você pode fazer isso? Tá? Uma forma é tentar lembrar de como foi a entrevista da membresia dele. Sabe que quando ele foi entrevistado, ele deu um testemunho de conversão firme? Quando foi pedido a ele expor o evangelho de maneira rápida, ali em menos de 1 minuto, ele conseguiu fazer isso com firmeza? Ah, pastor, mas eu não lembro da entrevista. Ou, ele é uma pessoa que entrou antes que eu e eu não vi. Então, você precisa procurar ele pessoalmente, né? Você tem alguma escolha aí, você vai e faça alguns questionamentos para essa pessoa. Converse aspectos doutrinários. Pergunte a opinião dele sobre algum assunto relativo à nossa confissão de fé. E aí tente tirar suas conclusões. Comente situações. Pergunte sobre evangelho. Como que eu poderia evangelizar uma pessoa de maneira simples, rápida? Como que eu poderia sintetizar a mensagem de Cristo? Enfim, perguntas nessa natureza para que você perceba se naquele irmão existe essa convicção, alguém que realmente sabe, que sabe expor, que consegue com clareza demonstrar aquilo que crê. Tá? Uma maneira. Ele compreende de maneira satisfatória as doutrinas fundamentais da Igreja Bíblica Luz do Mundo? Essa é uma questão bem semelhante com a anterior. Tá? Agora, por que eu aqui estou sendo mais específico? Para que você tenha clareza se esse candidato sabe defender aqueles pontos que podem vir a ser motivo de ataque à nossa igreja. Por exemplo, será que esse candidato sabe o motivo pelo qual nós não praticamos dons de língua aqui na igreja? Ele saberia explicar se um dia fosse questionado? Nós estamos falando aqui de pessoas que ocuparão um papel de liderança. Ele sabe dizer o porquê que nós não praticamos dons de língua aqui na igreja? Ele sabe dizer o motivo pelo qual nós não batizamos infantes? Sabe os motivos disso? Tem igrejas, queridos, tem algumas igrejas que propõem exame doutrinário por escrito dos candidatos ao diaconato. Isso é bem comum. Eu acho que pode vir a ser algo que a gente venha fazer no futuro da nossa igreja. Hoje a nossa igreja é pequena, a gente consegue conhecer mais pessoalmente todo mundo. Mas quando a igreja cresce, às vezes fica mais difícil disso acontecer. Então talvez, em algum momento, a gente adote esse modelo também, de exigir um exame doutrinário escrito. Essa pessoa responda algumas perguntas para se demonstrar apta para aquela função. Nós podemos pensar nisso no futuro. Pode falar, pastor. As duas coisas andam semelhantes. Obviamente que nós não vamos exigir, né, o amplo conhecimento teológico, porque não requer, né, nesse sentido. Mas o básico, ele precisa ser capaz de professar, de explicar, de falar. Agora, isso tem que estar aliado a uma vida prática. Então, assim, no próximo estudo nós vamos falar sobre esse tempo de experimentação, né, que vem logo no próximo versículo, verso 10, né? Também esses devem ser primeiramente experimentados. Esse experimentado é vê-los na prática, atuando nesse papel.
Porque o diácono ele só é consagrado depois disso. Então você pode fazer experimentação por meio da observação prática, mas também por meio da teoria. Né? Por meio de... E é claro, né, irmãos, que esses diáconos eles vão ter um tempo aí de um contato mais próximo dos pastores, né, de um discipulado específico para isso, enfim, né? Mas aqui são aquelas características básicas para que a gente possa observar desde já, tá? Ok? Próxima perguntinha. O candidato ao diaconato tem a tendência de esmorecer na fé? Aqui nós vamos entrar numa questão mais prática, tá? Por quê? Porque nós falamos aqui de conservar o mistério da fé com consciência limpa. Tá? É algo que é teórico, mas é prático. Alguém que tem convicção de fé não pode ser alguém que esmorece de maneira fácil. Ele precisa ter um testemunho forte e estável. E aí você pode pensar, poxa, esse irmão, será que em algum momento eu já vi ou eu notei algum tipo de inconsistência na vida dele? Por exemplo, você pode conhecer algumas pessoas que se demonstraram firmes por um período, mas depois esmoreceram, deram uma sumida. Né? Você vê aquela pessoa que está frequente em todas as programações da igreja. Daqui a pouco desapareceu, ficou um tempo sem vir. Essa inconsistência ela não pode ser encontrada num diácono. O diácono é alguém que vive na igreja, que é alguém que está presente. Tá? Então, é algo a ser observado. Pode ser, irmãos, que você pense em alguém nesse sentido e você consiga fazer essa distinção como um filtro bem importante. É alguém que, em determinados momentos, você olha extremamente motivado, empolgado. Em outros, você vê um claro abatimento, tristeza, você vê um sofrimento excessivo, né? Isso é uma inconstância. Todos nós passamos por isso, irmãos. Tá? Mas aqui nós estamos colocando várias barreiras. Tá? E essas barreiras são de propósito. Tá? Para que você possa fazer aqui, usar isso como um filtro na sua escolha. Então, como eu falei, nós não vamos buscar pessoas perfeitas. Talvez vai ser algum ponto onde no seu candidato, poxa, mas ele falha nessa parte aqui que o pastor falou. Mas em todos os outros não. Você vai ter que ponderar, tá? O que eu estou fazendo aqui é colocando diversas questões práticas para que você possa observar, tá? Próximo. É uma pessoa que guarda as profundas verdades da fé sem fazer concessão? O que eu quero dizer com isso? Nós não queremos diáconos com sérias dúvidas ou que tenham opiniões divergentes em relação à declaração de fé da nossa igreja. Como eu falei, nós temos um cuidado com a membresia. Mas com o passar do tempo, todos nós estudamos, lemos, aprendemos e às vezes nós revemos posições. Né? Às vezes nós estamos corrigindo questões que nós achávamos de um jeito e agora, estudando mais, a Bíblia nos convence de algo diferente. Então aqui nós temos que ter um filtro em relação a essas pessoas sobre o que elas creem de fato em relação a declaração de fé e o pacto de compromisso da igreja. Ela ainda se mantém firme nisso? Ou ela tem questionado alguns pontos, tem colocado em dúvida? Mais uma vez, a nossa igreja é pequena, talvez a gente não encontre isso ainda. Mas, com o passar do tempo, irmãos, isso pode ser bem possível de vir a acontecer. Tá? De nós começar a ter pessoas, membros no meio da igreja, que colocam em dúvidas algumas doutrinas. Então, essas pessoas, elas não podem ocupar um papel de liderança ou ser indicados para diáconos. Por quê? Porque elas têm que ter, nós buscamos aqui uma unidade doutrinária, uma unidade de fé, onde todos pensem de uma mesma forma. Então, se você tem na base da liderança pensamentos conflitantes, qual que é o futuro da igreja? É divisão, é facção, né? É grupos defendendo opiniões diversas. Tá? Então isso não pode acontecer. Tá? Então você tem alguns pontos como dons, ministério pastoral feminino,
papel do homem e da mulher no casamento, esses pontos polêmicos, não pode haver divergência. Não pode. Tem que haver uma coesão. Tá? Tem que haver uma unidade. Isso é importante para todos os membros, de tal forma que se isso começa a acontecer, é papel até mesmo do diácono repreender esses irmãos. Porque, como nós falamos nas funções, o diácono vai ser uma pessoa muito mais no meio da igreja do que o próprio pastor. Então esse irmão ele vai poder identificar possíveis divergências no meio dos membros. E vai ser ele o responsável de dar aquela primeira exortação. Tá? Então é preciso uma convicção acerca disso. Próximo e último. O homem proposto para ser diácono é alguém que persevera na fé. Ou seja, nós precisamos de homens perseverantes, porque eles vão lidar com questões complexas dentro da igreja. Nós falamos o envolvimento dele em questões de disciplina, questão de ordem no culto. Ele não pode ser alguém vacilante, né? Alguém que esmorece, como eu falei anteriormente. Eles vão ser, o diácono ele é promotor da paz, promotor da ordem, ele é um promotor da estabilidade da igreja. Então, para que isso aconteça, para que ele possa cumprir com esse papel, ele não pode ser uma pessoa que não é firme na sua fé, que esmorece na primeira dificuldade, né? Daqui a pouco vai repreender o irmão e toma de volta. Tem que ser alguém com coragem, alguém firme, que persevera. Tá? Uma dúvida? Algo mais a ser acrescentado aqui? Nessas questões? Podemos concluir? Então, irmãos, para concluir, é extremamente necessário, para a glória de Deus e para a saúde da igreja, encontrarmos diáconos instruídos pela verdade da palavra de Deus. Tá? Então, se é para memorizar algo acerca de hoje, você precisa escolher homens instruídos na palavra, convictos acerca do mistério da fé e com uma consciência limpa, sem nada na vida prática que desmereça a sua confissão. Ok? Pode falar. Não, assim, vamos pensar naquela situação do exemplo que eu dei, né, de que a igreja cresce e alguns membros começam a questionar algumas doutrinas da confissão de fé da nossa igreja. O diácono, ele percebendo isso, ele precisa exortar. Então vamos dizer assim, vem um irmão agora que ele acha que tem que batizar infantes. Ele discorda com a posição da igreja sobre esse assunto. E ele começa a falar com outras pessoas acerca disso, tentando convencê-las de que esse é o certo a ser feito. O diácono, quando ele percebe isso, ele tem que ir lá, olha irmão, nós temos uma confissão de fé, biblicamente a nossa posição é essa. Caso ele repreenda essa pessoa e essa pessoa não aceite a correção, ele precisa ser alguém com firmeza para continuar com o processo e não esmorecer ali. Tá? Então, nesse sentido, eu falei, ter coragem para quando receber oposição de volta, continuar firme. Né? Porque alguém vacilante é capaz de ir lá ainda ser convencido. Né? Então, precisa ser alguém com convicção, né? Que tenha convicção daquilo que crê. Tá? Ok? Serviço. São irmãos que servem auxiliando os pastores. Então, o ministério do pastor, ele é no ministério da palavra, ensino e oração. Então, o diácono, ele vem para auxiliar os pastores naquelas tarefas do dia a dia da igreja, e várias outras questões que não envolvem o ensino e a oração. Então, é para que eles possam se dedicar àquilo que foram chamados por Deus. Não. O motivo é que a nossa igreja não tem ainda essa estrutura. Por ser uma igreja nova, ela não tem ainda a estrutura dos diáconos. Nós temos apenas os pastores, mas agora nós precisamos, por conta da necessidade, incluir irmãos que sirvam
né, auxiliando o trabalho pastoral. Ok? Então, semana que vem a gente vai continuar aqui nas qualificações, analisando cada uma delas com cuidado. Né? E se vier a terem dúvidas aí ao longo, né? Talvez se você pensa em algo durante a semana, algum questionamento, traga aqui para a gente resolver. A ideia é que não fique nada, né? Para que haja bastante tranquilidade e clareza na escolha que a gente vai fazer o ano que vem. Ok? Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser.